Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada, em 31 de janeiro, teremos Vasco da Gama e Bahia. Jogo complicado, hein? Os dois precisam vencer aí, vai ser um jogo disputadíssimo, né? O Vasco é o 15º com 35, o Bahia é o 17º com 32. Olha só, hein? Os dois têm que fugir aí do rebaixamento. No último jogo aí, o Vasco mostrou força, meteu 3-2 no Atlético Mineiro, enquanto o Bahia perdeu de 2-0 para o Sport. Se complicou mais ainda o Bahia. Então eu acredito num jogo difícil, como eu já falei, e vou mandar aí um palpite do time que está melhor, que está querendo aí, que é o Vasco da Gama do Luxemburgo. Então eu mando 2 para o Vasco, 0 para o Bahia nesse jogo, beleza? Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada, em 31 de janeiro, teremos Coritiba e Grêmio. O Coritiba, 19º colocado com 27 pontos, no último jogo conseguiu um pontinho com São Paulo, né, empatando em 1-1, até um bom resultado para o Coritiba. Agora vai encarar o Grêmio, que é o 6º colocado com 51, e que perdeu para o Internacional no último jogo por 2-1. O Grêmio agora acabou com o Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio agora só precisa conseguir uma vaga na Libertadores. O título já era. Então o Grêmio, que tem 51, vai tentar aí uma vitória para cima do Coritiba. Mas não vai ser fácil, porque o Coritiba está precisando muito desse resultado. E o Grêmio, creio, está meio cabisbaixo aí com essa derrota para o Inter. Eu vou mandar aí uma vitória de quem precisa mais no momento, que é o Coritiba. Então eu mando 1 para o Coritiba, 0 para o Grêmio, beleza? Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada, em 31 de janeiro teremos Atlético Goianiense e São Paulo. Jogo complicado para São Paulo, porque o Atlético Goianiense vem jogando bem. No último jogo meteu 2-0 no Fortaleza em casa, né? O Atlético é o 12º colocado, não corre risco de rebaixamento por enquanto. E o São Paulo quer o título, que está difícil. O São Paulo está numa fase terrível, não ganha nada o São Paulo. Então eu creio que vai ser um jogo complicadíssimo para o São Paulo aí. E vou mandar um palpite de 1 para o Atlético Goianiense e 0 para o São Paulo, ok? Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada, em 31 de janeiro, teremos aí Atlético Mineiro e Fortaleza. O Fortaleza aí lutando contra o rebaixamento, é o 16º colocado com 35 pontos. No último jogo perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense, se complicou mais ainda aí o Fortaleza. Enquanto o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco por 3-2 e se complicou na busca pelo título. Agora vai ter que vencer ou vencer contra o Fortaleza. Mas o Fortaleza tem mostrado que tem jogado bem. Vi alguns jogos do Fortaleza e estão lutando muito. Vai ser um jogo muito difícil para os dois. E eu vou mandar um palpite de 1 para o Atlético Mineiro e 1 para o Fortaleza. Beleza? Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada, em 31 de janeiro teremos Internacional e Red Bull Bragantino. Internacional, primeirão aí com 62 pontos, venceu o Grenal e saiu do sufoco de várias derrotas e empates para o Grêmio nos últimos 11 jogos. Quebrou essa invencibilidade do Grêmio, subiu na tabela e se deu bem com o Internacional. Mas agora vai encarar o Bragantino, que é o 11º colocado com 44 pontos, e meteu 2-0 no Corinthians no último jogo fácil. O Bragantino está jogando muito, é o time que está subindo direto aí no Campeonato Brasileiro. Vou acreditar que será um jogo muito difícil para o Internacional. O Bragantino não vai dar mole não. E eu vou mandar um palpite aí de 2 para o Bragantino e 1 para o Internacional. Beleza? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada, em 31 de janeiro teremos Ceará e Atlético Paranaense.
O Ceará, oitavo colocado, 45 pontos. No último jogo meteu 2-1 no Palmeiras. Palmeiras com time reserva, enquanto o Atlético Paranaense, 12º colocado, com 42 pontos, venceu aí o Flamengo em casa por 2-1, uma grande vitória. Então eu acredito que nesse jogo aí teria um jogo muito difícil, muito disputado, e na minha opinião aí o Ceará jogando em casa vai vencer o Atlético Paranaense por 2-0, beleza? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada. Em 31 de janeiro teremos Fluminense e Goiás. O Goiás no último jogo meteu 4-3 no Santos fora de casa, Santos com a equipe aí reserva, e o Fluminense meteu 2-0 no Botafogo, no clássico aí no Maracanã. O Fluminense é o 7º com 50, está na briga aí pela Libertadores, e o Goiás luta para não ser rebaixado. Acredito que o Goiás, que está numa boa fase nesses últimos jogos, na minha opinião, vai vencer o Fluminense por 1-0, ok? Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada. Em 1 de fevereiro teremos Sport e Flamengo. O Sport é 14º colocado com 35 pontos. No último jogo meteu 2-0 no Bahia e deu uma subida boa na tabela. Está escapando lá daquela muvuca do rebaixamento. E o Flamengo, que perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, se complicou na briga pelo título, né? É o 3º colocado com 55 pontos, mas tem um jogo a menos aí que vai ser realizado ainda. Então acredito que teremos um jogo difícil, complicado, bem disputado, e na minha opinião o Flamengo, que não anda muito bem, vai empatar com o Sport nesse jogo por 1-1, beleza? Brasileiro Série A 33ª rodada. Em 2 de fevereiro teremos Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras, que é o 5º colocado com 51 pontos, quer ainda uma vaga na Libertadores. Sim, vai lutar para isso. O título não dá mais para o Palmeiras. No último jogo, o Palmeiras perdeu para o Ceará por 2-1. E o Botafogo, praticamente rebaixado, 20º colocado com 23 pontos, vai jogar com o Palmeiras, de repente, para vencer. É lógico, mas o Botafogo realmente está rebaixado, na minha opinião, né? E venceu aí, perdeu, aliás, para o Fluminense um jogo por 2-0. O Botafogo realmente não está de boa. Vou mandar um palpite aí para o Palmeiras nesse jogo. Mando Palmeiras 3, Botafogo 0, ok? Brasileiro Série A 2020, 33ª rodada. Em 17 de fevereiro teremos Santos e Corinthians. Esse jogo foi empurrado lá para frente. Era agora, mas transferiram para 17 de fevereiro. Então teremos aí o clássico Santos e Corinthians. Jogo complicado. Aí o Santos perdeu o último jogo para o Goiás, enquanto o Corinthians também perdeu para o Bragantino. É clássico, e clássico pode dar qualquer coisa. Mas eu vou confiar aí no Santos nesse jogo e vou mandar um palpite de 2 para o Santos e 0 para o Corinthians, ok?